Que melhor tradução, qual a melhor tradução da Bíblia que você indica? Ah, eu não creio nessas coisas, não. Nem um pouquinho de melhor tradução da Bíblia. Sinceramente, acho que isso é uma mentirada da pesada. Não tem melhor tradução da Bíblia. Tem traduções da Bíblia boas e traduções da Bíblia nem tanto, e algumas ruins. Mas a melhor eu não conheço. Só quem sabe da melhor são as sociedades bíblicas, cada uma tem a melhor, que é para vender. E é um mercado que hoje em dia, a cada ano, eles lançam Bíblias novas. Tem gente que tem coleção de Bíblias que não lê. Então essa história da melhor Bíblia é papo furado de marketing, de sociedades bíblicas e de editoras que não vivem mais da divulgação da palavra de Deus, elas vivem da venda do best-seller. É por isso que hoje em dia toda editora quer ter sua Bíblia. Editora evangélica sem Bíblia não tem respeito no mercado. Aí cada uma lança a melhor. Ainda que a melhor seja com letra grande, letra pequena, capa mole, capa dura, capa não sei o que, tudo papo furado. Eu leio a Bíblia em todas as versões. Eu li a Bíblia muitos anos também na versão Testemunha de Jeová, com aquelas heresias deles. Nunca as heresias deles me prejudicaram na interpretação, por uma razão simples. Eu não leio a letra de tradução nenhuma, eu só leio o sentido, o espírito. A letra sempre mata, a melhor tradução sempre mata. A melhor interpretação é que interessa. E a melhor interpretação não depende de letras. Por mais que mudem-se letras e pequenos sentidos aqui e ali, não dá para alterar a história no Evangelho. Se eu lesse numa tradução que mudasse o sentido da história, do que está sendo narrado, mas nunca nenhuma delas conseguiu mudar o sentido do narrado. Ora, eu me alimento do sentido do narrado. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Ele não estava se referindo às letras. Ele estava se referindo ao espírito da palavra, que é vivificante. Então, a melhor tradução eu deixo para as sociedades bíblicas discutirem. Eu só sei o seguinte, a única interpretação é se Jesus for a chave hermenêutica. Do contrário, a melhor Bíblia vai gerar o pior resultado em quem não tiver essa pré-compreensão. O resto é marketing de venda de livro, best-seller de capa preta ou de qualquer que seja a capa. Coisa boa ouvir isso, viu? Tudo mais é babuzeira, é papo furado. E que se vende muito, né? É claro, ficam aí, são um mercado poderoso. Então fica essa história de Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia sagrada. A Bíblia é um ídolo. Bíblia de estudo pentecostal. Então te oferecendo uma caneta ali, isso. Obrigado. Então, e essas Bíblias com esses comentários sem fim, são horrorosas. Especialmente as que comentam. Quando ela simplesmente agrega, põe uma tábua cronológica, para o indivíduo saber quando cada livro foi escrito, quando ela dá alguns elementos de contexto histórico só, ajudando o indivíduo a entender a história paralela, ela é útil. Mas quando ela tenta dar chaves interpretativas, oferecer hermenêutica e interpretação no rodapé, para mim já estragou tudo. Já tirou a chance do indivíduo ler por ele mesmo, já fez de algum escriba o oficial da Bíblia paralela. Então, nós vamos publicar uma Bíblia aqui no Caminho da Graça. Uma capinha do caminho, uma coisa, só com uma tábua cronológica e alguns elementos de transfundo histórico básicos. E a versão é King James. Aí português? Aí alguém diz, por quê? É a melhor? Não. É porque a aba Press publica, o Oswaldo Paião é meu amigo, as condições são favoráveis para a gente fazer a publicação e eu vou fazê-la. Eu não publicaria na versão revista e corrigida.
é porque é uma tradução ruim? Não. É porque a versão é antiga, chata, incompreensível. Eu não publicaria na linguagem de hoje, porque a versão é chula, é feia, é não poética, é horrorosa, não parece com o texto original. Tira todo eu não publicaria, essas coisas eu não publicaria por falta de aplicabilidade universal. Então eu escolho as coisas medianas, sem nenhuma preocupação com a melhor tradução, porque aí é papo furado. Todas elas têm erros, têm acertos, têm textos melhores, textos piormente traduzidos. Agora, nenhuma das coisas melhores ou piores atrapalha o entendimento quando você lê o Espírito. Quando Jesus é a chave hermenêutica, não tem Bíblia capaz de perverter o entendimento. Agora, se Jesus não for a chave hermenêutica, toda a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você pretende colocar algum comentário seu nessa Bíblia? Não. Nenhum? Não. O que eu comento sobre a Bíblia está no meu site. Quem quiser, vá lá e leia. Agora, eu não vou ficar botando notinha de rodapé minha em Bíblia de ninguém. Eu fico querendo que as pessoas leiam de carreirinha. Eu fico pedindo que elas leiam Mateus como quem lê um livrinho pequeno. Comece de manhã, termine quando acabar. Eu leia Marcos de carreirinha. Eu fico fazendo tudo para o pessoal acabar com a Bíblia tarô, com a Bíblia... Aquelas subdivisões que eles colocam, né, de subtítulos ali. Atrapalha também. Não, você vai colocar aquilo ali, vai deixar... Eu não prestei atenção ainda se quase todas as Bíblias têm aquelas subdivisões. Algumas talvez até para ajudar a pessoa a alcançar, a tentativa, né? É a facilitação do bloco. Mas, como quem põe aqueles negritos separando ali, nem sempre tem um entendimento das sequências e dos contextos, isso, eles às vezes interrompem algo que não acabou. Isso você vai rever bem, né? Não vou poder, já está impresso, a gente só usa a capa, só bota o invólucro, não é? Então eu nem sei como é que lá o negócio acontece. Mas essas advertências a gente sempre faz para o indivíduo não ficar impressionado com as separações. É por isso que eu peço para lerem de carreirinha. Crente entende muito pouco o Novo Testamento porque ele não lê como ele lê qualquer outro texto. Se eu te escrevo uma carta, do tamanho da carta aos Romanos, mas é uma carta. Eu, Caio, com Fonseca e Jack, estamos aqui e escrevendo a vocês, meus queridos irmãos, e escreva aquela carta ali. Minha pergunta é, todo dia você vai ler um versículo e vai passar assim anos pensando naquele versículo, ou você vai pegar essa bicha e vai ler de cabo a rabo? Agora, por que só porque está na Bíblia virou tarô? Virou oráculo? Cada versículo tem que abrir um portal. Aí ninguém entende nada, fica todo mundo entrando pelos portais das ficções, e em vez de entenderem, o cara começou aqui, terminou aqui. O que ele disse? Eu só sei ler assim. O resto, para mim, é magia, é bruxaria, é alquimia de letras, é tábua de tarô, enfim, é qualquer outra adivinhação, oráculo. De que não é. Agora, quem lê Mateus, aí vai lendo, aí no dia seguinte ele já nem lembra mais do que ele leu para cá. A minha sugestão é, antes que o indivíduo comece a ler a Bíblia devagar, ele lê o Novo Testamento de uma pancada só. Bem perto. Pelo menos umas 10 vezes. De cabo a rabo, como ele lê qualquer porcaria que ele compra numa livraria Saraiva. Leia primeiro, é um livro, leia. Depois que você leu, aí começa a estudar a história paralela. Aí depois que você tiver entendido bem esse escopo, você pode até ler porções, porque o todo já vai iluminar a porção. Mas enquanto você não tem um todo, a porção não ilumina nada. Ilumina muito pouco. Fica sendo aquela coisa de segmentos, daquele pedaço de Jesus que eu gostei. Fica essa frankensteinização do Evangelho. Esse pedaço eu gosto tanto desse pedaço. Esse é o meu favorito. Toda vez que eu estou angustiado, eu leio esse pedaço. Aí o cara fica, a vida dele vira aquele pedaço. Ele nunca entende o Evangelho todo, nunca se apropria da totalidade. Ele nunca compreende o Espírito. Ele nunca a mente dele faz a viagem toda.
As pessoas ficam me perguntando o quanto que eu leio a Bíblia por dia. Eu li a Bíblia igual um doido os primeiros 15 anos da minha vida. Li desesperadamente, com toda a avidez e alegria. Agora, eu, sinceramente falando, se me tirassem a Bíblia, eu nunca mais pudesse ter acesso a ela, não ia mudar nada mais na minha vida. Está tudo escrito aqui dentro. Eu escrevo ali no site com a minha Bíblia longe de mim, ela está toda na minha cabeça. Os versículos todos, olha, tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu não abro a Bíblia, a minha, para ver um versículo ali. Está tudo dentro, vai saindo. Não é um mito livro. Não, está escrito aqui dentro, não era esse o sonho dos profetas? Inscrito no coração. Agora, eu não estou dizendo para ninguém não ler, ao contrário. É porque eu li tanto que ela se inscreveu dentro de mim. E é por isso que o livro vai ficando cada vez mais importante do que a palavra. Inscrita, guardada no coração. Então, eu não fico pensando, o cara diz uma coisa, onde será que está na Bíblia? Não, isso já virou um software, rodando, ninguém para, nem a morte. Está dentro. Não precisa de muita reflexão, está aqui dentro. E por isso, quando entra tudo, fica tudo muito simples, muito fácil. Porque a referência já não é externa. Ela está toda rodando dentro de ti. Essa é a tradução. Essa é a tradução. A melhor tradução é a vida. Essa é a melhor tradução. É a única que Deus respeita. É a única que Ele diz, olha, o que foi dito está sendo praticado. Este entendeu. Esta é a melhor tradução.